Graça no Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos de volta. Eu estive algum tempo afastado para fazer algumas coisas, mas agora vamos retomar. E hoje eu gostaria de falar exatamente sobre desânimo. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios 4, versículo 16, assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Existe uma realidade na vida de todos nós seres humanos. Quem não já passou por um momento de desânimo? Especialmente quando as coisas pareciam que não iam dar certo. Especialmente quando existem barreiras, especialmente quando existem dificuldades. Ou a gente estava até lutando bem e de repente veio algum problema e tivemos que parar. Projetos são interrompidos por causa de desânimo. Casamentos são interrompidos por causa de desânimo. Pessoas desistem da profissão por causa de desânimo. O desânimo é um fator que acontece no nosso organismo. Sem sombra de dúvida, algumas coisas podem potencializar o desânimo, como, por exemplo, a saúde. Falta de vitaminas e também grandes responsabilidades. Potencializam o desânimo. Mas esse texto da palavra de Deus nos fala uma coisa interessante. Ele diz, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior de dia em dia ele se renova. É interessante isso. Um problema hoje é como se você envelhecesse por causa desse problema. Mas no outro dia, a Bíblia diz que nós somos renovados novamente. Ou seja, há uma possibilidade de vencer um problema de ontem. Ou um problema que nos amargurou há um mês, há uma semana, há um ano. Os problemas existem, não são para nos destruir. E às vezes nós entendemos assim. E esta se torna uma razão do desânimo. Mas o desânimo não pode nos comandar, não pode roubar a nossa vitalidade. É por isso que nós temos a nosso favor o nosso Deus. Ele é aquele que vai ajudar a renovar o nosso homem interior, a renovar o nosso ser interior. E como isso é importante? Sem sombra de dúvida, a gente precisa descansar também. Um fator que agrava o desânimo é as pessoas que trabalham muito ou estão sempre no mesmo problema, elas se sentem cansadas. E com certeza o desânimo vem muito mais forte. Por isso, além de cuidar da nossa saúde, uma boa alimentação e descansar, nós precisamos da renovação interior. E essa renovação é uma graça de Deus. É Deus que possibilita que a gente renova. É Deus que possibilita que amanhã nós tenhamos possibilidade de vencer um problema. Ou, pelo menos, deixar aquele problema paradinho no lugar e depois, mais tarde, ou daqui uns dias, a gente voltar àquele problema. Uma coisa é certa, Deus não nos criou para sermos desanimados. A palavra do Senhor nos diz, no versículo 17, o seguinte: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja, no versículo seguinte, depois que ele fala para que nós não desanimemos, ele diz que a nossa tribulação, ela tem um objetivo, vamos dizer, para o nosso crescimento. Ela produz, como diz aqui, para nós, eterno peso de glória. E ela só vai produzir esse eterno peso de glória se nós vencermos a tribulação. E, portanto, não se permita ser vencido pelo desânimo. O desânimo, ele começa no coração
passa para todo o corpo, passa para a nossa mente, passa para a nossa afeição, passa para todo o nosso ser. Por isso é importante interrompermos o desânimo. Se aproxime de Deus. Deus é aquele que pode, sem sombra de dúvida, te fortalecer, te ajudar nesses momentos tão difíceis que às vezes você esteja passando. Não deixe o desânimo te vencer. Por isso o texto diz: não desanimamos, pelo contrário, ou seja, se anime. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que nós venhamos a nos envelhecer, contudo, o homem interior que Deus nos concede em Cristo Jesus, através de aceitarmos como seu Senhor e Salvador, esse homem interior se renova de dia em dia. Tá bom? Não se desanime. Confie no Senhor, espere no Senhor, creia nele, porque Deus fará o mais na sua vida. Um grande abraço. Tchau.